Qualquer pessoa que fizer críticas ao feminismo poderá ser acusado de estar fazendo discurso de ódio e de ser machista. Porém, o ódio é a principal característica de várias literaturas misândricas do feminismo, e está presente na maioria dos discursos, se não na maioria deles. O desserviço do feminismo às mulheres. Nesse vídeo, abordaremos a interpretação de tudo o que temos visto e percebido sobre os frutos do feminismo e sobre as atitudes das feministas, os discursos, literaturas, e vamos comentar sobre as falácias e contradições sobre as várias tipificações do movimento feminista, tão subjetivas e adaptáveis à narrativa feminista, conforme a conveniência momentânea percebidas nos debates com feministas aos quais deixaremos as referências na descrição do vídeo. Como também sobre todas as falácias do feminismo, quanto a querer cuidar e proteger aos homens com o suposto feminismo inclusivo e evidentemente excludente. Abordaremos sobre o potencial do feminismo como reduto de apoio aos transtornos de personalidade narcisista, borderline e outros. Comentaremos sobre o malabarismo retórico e argumentativo para maquiar o movimento, de forma que o movimento, mesmo com sua literatura misândrica, não se destaque pela misandria, além de desonesto em narrativas, como se existisse um tipo de feminismo para cada tipo de mulher. Falaremos sobre a misandria do bem, que é a suposta desconstrução da masculinidade tóxica, que visa emascular, infantilizar, castrar e adestrar aos homens, travestida de um novo modelo de educação para homens de qualquer idade, fomentando a alienação parental e deturpando e tentando criar para meninos um modelo psicológico subjetivo e indefinido sobre o que é ser um homem adulto saudável, segundo os vários feminismos, desqualificando a importância da presença do homem para a formação do caráter e personalidade de seus próprios filhos. Mostraremos as relações dos discursos, atitudes e projetos de lei e a relação de tudo isso como tentativa de negar a misandria, sendo que a misandria tem se revelado como a principal essência do movimento feminista, se escondendo atrás do eufemismo da igualdade, luta ou rivalidade de gênero. Como se fosse verdadeiro a máxima de que os homens estão contra as mulheres. Mostraremos a correlação do ativismo feminista e da misandria, com os negativos resultados sociais, principalmente em decorrência das mudanças nas dinâmicas de relacionamentos entre os gêneros, e também do aumento do número de suicídios e doenças psiquiátricas entre os homens, e sobre o aumento do número de moradores de rua. Mostraremos o quanto o feminismo tem contribuído para os danos patrimoniais de homens que já reconhecem para si mesmos que não há vantagens em nenhuma hipótese, qualquer tipo de união matrimonial, e sobre os riscos de quase qualquer tipo de envolvimento com mulheres, compreendendo questões patrimoniais. Mostraremos o grau do desamparo dos homens em relação à banalização de todos os esforços masculinos, e à banalização de todos os prejuízos legais, sociais e de saúde psicológica e mental, prejuízos de tempo, e prejuízos materiais muito maiores e mais evidentes, para os homens que se esforçaram para ser e atender às inúmeras expectativas e exigências de algumas mulheres inescrupulosas, ou maquiavélicas. E também os resultados e as mudanças de comportamento coletivo entre os homens. Os homens são processados apenas com a palavra das mulheres, sem que a verdade seja antes apurada, e em muitos casos sem o direito à presunção de inocência. Enquanto do contrário, o sistema não aceita que você se defenda sem apresentar provas, mesmo com a confissão da mulher. Lute contra as denunciações caluniosas, pois quanto a isso, as feministas não estão dispostas a trabalhar para conscientizar e educar as mulheres. Lute contra a alienação parental. O movimento feminista nada tem feito para a conscientização e educação das mulheres, porém assistindo a isso, como se apenas homens fossem capazes de praticar a alienação parental. A alienação parental pode fazer com que a criança perca a empatia pelo pai, e pode inclusive, fazer com que filhos se tornem manipuladores dos genitores que fazem a alienação parental, com chantagem emocional, e ameaças de ir morar com o outro genitor, se as suas necessidades não forem atendidas por quem está com a guarda. Estamos proibidos de errar, ainda que minimamente. Não peça perdão em público por nada que possa ter interpretação subjetiva, ou permita ambiguidades interpretativas. Temos que procurar os recursos efetivos, inclusive, para criminalizar as denunciações caluniosas, preferencialmente, de maneira que seja considerado crime inafiançável, e hediondo nos casos de acusações de falsos abusos sexuais ou estupro, quando as falsas acusações resultarem em mortes dos homens falsamente acusados. Sobre o que o homem deve pedir perdão.
Jamais peça perdão em qualquer situação de desentendimento ou ruptura relacional, antes de todos os fatos elucidados e judicialmente finalizados, por acreditar que isso amenizará conflitos. Isso é um ensinamento equivocado de alguns pastores e religiosos, e as pessoas de má fé se utilizam disso em processos judiciais. O desrespeito contra os homens são ensinados às mulheres desde muito tempo. Em filmes e até seriados infantis, onde vemos, por exemplo, a Dona Florinda esbofetear o Senhor Madruga. Se você já viu alguma crítica de qualquer feminista sobre isso, pelo menos até a data de publicação desse vídeo, faça um outro vídeo em seu canal, para compartilhar. Desde quando um homem não pode ter o direito de não se defender de falsas acusações? Algumas bandeiras vermelhas, sobre mulheres com as quais você jamais deve tentar mostrar seu ponto de vista sobre a realidade atual. As referidas mulheres usam muito essas palavras: patriarcado, machismo estrutural, sororidade, lugar de fala, mulher pode ser o que quiser, macho escroto, mãe solo, mulher guerreira, mãe polvo, dentre outras. Segundo as antifeministas, as mulheres muito promíscuas estão mais inclinadas a trair, por não terem uma orientação monogâmica. E excesso de parceiros sexuais de forma indiscriminada e sem a intenção de formar família, é o que consideramos promiscuidade, e isso pode denotar transtornos de personalidade, e se verifica quando se estuda os transtornos de personalidade como borderline e outros. O feminismo não suporta a masculinidade, e se mostra misândrico. E tudo isso é facilmente evidenciado, pois o feminismo gosta de se utilizar das crianças, inclusive meninos vítimas de violência de alguns pais, desconsiderando a violência de algumas mães, para construir narrativas, e incentivando cada vez mais genitoras que querem afastar o convívio dos meninos com seus pais, e ainda tentar provar que o homem para se tornar bom, não precisa do pai, invalidando ou se esforçando para invalidar de inúmeras formas o papel e utilidade do homem em qualquer lugar da sociedade, onde ou quando esse papel não possa ser subserviente ao interesse utilitarista de muitas das mulheres contaminadas pela doutrinação da retórica feminista. Eu sou filho de um pai viciado em álcool, agressivo, extremamente violento e testemunhei agressões físicas e verbais de meu pai com toda a minha família, mãe, irmã, eu mesmo além de meus outros irmãos. Uma reprodução cultural na criação dele. Claro que sem passar pano, ou sem minimizar o prejuízo de todos nós, enquanto família desestruturada e disfuncional. Mas o feminismo não me acrescentou nada, ou fez de mim um homem melhor. E minha mãe nunca deixou de defender ou reconhecer o valor e importância dos homens, em função do mau exemplo de meu pai. E é óbvio que raramente um filho de juiz, ou filho de empresário muito rico e famoso, receba o mesmo tratamento de um homem comum e invisível socialmente. Esse macho rico, ao estilo de 50 tons de cinza, e Sex Life, que inclusive atrai a muitas feministas, e que também tem seu estilo de vida e até suas patologias romantizadas em livros e filmes, é facilmente aceito e utilizado quando as narrativas são convenientes, e são os modelos de macho utilizados para dizer que todos os homens são iguais, ou capazes de tudo que esses machos fazem, inclusive com o mesmo poder de objetificar mulheres. Esse é o tipo de objetificação masculina que vira filme best-seller, e a objetificação feminina que não incomoda as que gostam desse tipo de romance. E é essa objetificação aceita e que depois pode ser utilizada ao fim do relacionamento de muitas, como vitimismo sobre um suposto aprisionamento por anos, em um suposto relacionamento abusivo, por um homem manipulador e extremamente cruel e insensível, desconsiderando a parte antes romantizada das escolhas que elas fizeram por viver essas aventuras e experiências, e que as fazia molhar suas calcinhas. E que agora, essa mesma objetificação que antes era bem-vinda, desses machos dos filmes e livros de grande sucesso, é a objetificação utilizada para serem vítimas, por vingança e revanchismo, no caso de serem rejeitadas. Esse macho que a muitas consideram alfa, sofre menores danos e consequências que os demais, por causa de seu poder aquisitivo que os permite reconstruir suas vidas e ainda conservar seus prestígios sociais. Inclusive se utilizando das repercussões de seus casos, para autopromoção e marketing pessoal, sobre um posterior e suposto desenvolvimento pessoal. E os bandidos de alta periculosidade, além de cobiçados e desejados ou fazer parte de fetiches e fantasias sexuais de muitas, são os que não pagam pensão socioafetiva ou qualquer outra, não são denunciados por estupro ou qualquer tipo de abuso físico, sexual ou psicológico,
e aos quais nenhuma conquista no âmbito legal, adquiridas pelo feminismo, surtirão qualquer efeito ou os alcançarão. Pois nenhuma mulher tem coragem para os denunciar, pois se fizerem, sabem que a segurança dela e de toda a família estará em jogo. Então esse tipo de macho é o maior privilegiado do Brasil, pois se esse estiver na cadeia, não é por pensão atrasada, ou pensão socioafetiva, mas por quaisquer outros tipos de crimes. Isso é uma das principais evidências do efeito contrário ao que o feminismo diz lutar para conseguir e mudar na sociedade, principalmente se for levado em conta o tipo de mulher que educou a esses bandidos, que são as mesmas, que são vítimas do discurso misândrico de muitas feministas, e que desqualifica a importância e valor dos homens. Privilégios masculinos. Estar entre 93% nas fatalidades dos acidentes de trabalho, 97% das fatalidades em guerras, 91% das vítimas de assassinato. Mais da metade dos pais que sustentam seus filhos não tem direito de visita, muitas das vezes injustamente, e por vingança da mulher que foi rejeitada pelo marido, e principalmente quando ele está com uma mulher mais virtuosa do que a ex. Homens são 80% das vítimas de suicídio, somos 75% dos desabrigados. Onde estão os privilégios e a legislação em favor dos homens, em detrimento das mulheres? As mesmas mulheres que se dizem oprimidas pelo patriarcado, são as mesmas que não querem se envolver afetivamente e formar família com os assalariados, são as que escolhem o melhor provedor, o qual possua a melhor estética e aparência, e exigem os cuidados do trabalho masculino. Contraditório, ou não? Talvez seja melhor deixar a relação, arcando com os rótulos que vais receber, exceto se você for muito rico, bonito, e fizer parte dos 10% que 90% das mulheres desejam, sendo herdeiros, filho dos 1% dos homens que são CEOs, ou que ganham os mais altos salários, e que apesar de ganhar os salários mais altos, não gastam esses altos salários com eles próprios, mas sim, gastam com suas mulheres e suas famílias. Quando elas falam dessas estatísticas, elas se esquecem de lembrar que as mulheres nos mesmos casos, costumam inclusive a ganhar mais do que os homens, e tendo a opção de abandonar o cargo para se dedicar à família, por volta dos 40 e 50 anos, conforme dados pesquisáveis da internet, e de diversas matérias de revistas. A inutilidade e misandria do feminismo é evidente, na omissão e desonestidade intelectual do movimento, e das leis desiguais utilizadas para fins misândricos sem moderação, e que não protegem a nenhum homem contra falsas acusações, e que inclusive asseveram punições sob uma perspectiva de gênero. E inviabiliza e dificulta defesas. E mesmo que as leis não sejam em sua essência, desse caráter, acabam sendo um instrumento, utilizadas em favor da misandria, mesmo assim. Pois muitas injustiças vêm acontecendo em decorrência do mau uso e aplicação dessas leis, que não contemplam dispositivos para evitar ou punir as mulheres e advogados que de má fé fizerem o uso das leis para prejudicar pessoas, de modo que sejam punidos quando fizerem, e de que verdadeira justiça aconteça. Logo, todo o aparato legal que favoreça o gênero feminino, em detrimento do gênero masculino, acaba se tornando um instrumento validado para fins misândricos. Entendemos a estruturalidade da misandria a partir do momento que não existam leis com equiparação de eficácia e igualdade de efeitos e resultados entre os gêneros, e onde o gênero masculino é desfavorecido, como na totalidade das novas leis em favor do gênero feminino. As leis deveriam ser iguais e imparciais, em sua estrutura e aplicação para ambos os gêneros, o que não se verifica no contexto atual. E também pode ser considerada estrutural a partir do momento que nenhum homem é defendido da mesma forma que uma mulher, quando agredido na rua, em casa, ou onde quer que seja. E não faltam exemplos de crimes bárbaros cometidos por mulheres, que muitas das vezes saem impunes, enquanto homens pelas mesmas atitudes, terminam por receber as mais duras penas, ou até linchamentos, inclusive por crimes que muitas das vezes sequer ocorreram, e terminam apurados como falsas denúncias. E essa realidade, quem estiver nas bolhas sociais do feminismo, acabam não percebendo por muito tempo. É estrutural quando um homem apanha na rua, e debocham dele omitindo socorro, ou quando ele procura uma delegacia e não acolhem sua denúncia, ou debocham e o estimulam a desistir de prosseguir. E quando na grande mídia, não se divulga as verdadeiras estatísticas sobre a violência, negando ou omitindo a verdade e os reais números sobre quando homens são vítimas de violência psicológica e violência doméstica.
inclusive com a total negação de que homens estejam sofrendo qualquer tipo de abuso ou violência, e colocando o gênero masculino como sendo o único gênero capaz de cometer qualquer tipo de abuso ou violência, inclusive violência psicológica. E a misandria é estrutural. A partir do momento que passa a ser institucionalizada, ensinada intencionalmente ou não em escolas, através de alguns professores, ou quando se permite que mulheres insultem aos homens, provoquem ou os maltratem com todo tipo de grosseria, seja no meio familiar ou social, em órgãos públicos ou em tribunais, sendo que se um homem agisse da mesma forma, seria legalmente punido. Enquanto mulheres recebem o aval social para assim agir, como se percebe com a banalização da violência sofrida pelos homens. Inclusive as estatísticas que divulgam sobre a violência com base em ocorrências policiais que, quando apuradas, mais de 90% são falsas e caluniosas. Ao invés de se embasarem no real número de condenações e processos julgados, e o trabalho das feministas no âmbito legal em breve irá corroborar o discurso. As leis e políticas atuais têm o intuito no médio prazo de corroborar o discurso feminista, afinal, se assim tudo continuar a evoluir, não haverá em breve nada, ou nenhum meio para que os homens possam provar sua inocência, ou as injustiças das falsas acusações que receberem, sendo que o próprio sistema legal que estão construindo tendem a destruir, invalidar, obstruir ou dificultar ao máximo, a qualquer recurso, antes habitualmente utilizado para a defesa dos homens. Em todo e qualquer projetos de lei, pelo menos pós o marco das relações de gênero, brutalmente modificados com o advento da Lei Maria da Penha, e tudo que favorece ao seu mau uso, e que o movimento feminista não busca corrigir, e ao contrário buscam asseverar, fica fácil verificar as falhas do judiciário, aprovando leis que desconsideram ou sobrepõem-se a qualquer lei do processo civil, antigamente utilizada em defesa dos homens. Sendo o Código Civil e Penal comum os únicos recursos aos que os homens ainda podem recorrer para provar sua inocência e boa-fé. E mesmo onde o que pode ser observado em leis mais igualitárias, são seguidas jurisprudências em favor das mulheres, na maioria dos processos. Todas as leis propostas pelo feminismo favorecem, beneficiam, atenuam penas, e privilegiam apenas mulheres, em detrimento aos direitos dos homens, e em detrimento ao acesso desses, à justa obtenção da merecida justiça, de modo que realmente possa haver justiça e igualdade em qualquer situação onde o homem for acusado ou réu, tendo ele real responsabilidade e culpa, ou não. E quando uma mulher é ré, as penalidades não são equiparadas às penalidades impostas aos homens. De acordo com o vídeo sobre misandria da doutora Jamile, deixado na descrição. A misoginia é quando um homem tem repulsa ao sexo feminino, e pelo que ficou entendido, não tem nenhuma relação com ódio a mulheres, enquanto a misandria se traduz pelo menos no desprezo, e até no ódio pelos homens. Os argumentos apresentados agora não devem ser interpretados como se fôssemos contra a aplicação das leis para a promoção da justiça nos crimes de violência contra a mulher, mas podem ser analisados pela ótica de quem quer perceber onde estaria verdadeiramente a suposta luta por igualdade do movimento feminista, se é que de fato buscam por igualdade, no que se refere a todo o conjunto de leis concedidas às feministas, e que nem sempre serão aplicadas em benefício de real e verdadeira justiça. E fica a pergunta sobre por que motivos o feminismo automaticamente rotula a qualquer pessoa que critique os excessos do movimento, de machistas, misóginos, ou coisas piores. Até onde se entende, à exceção dos serial killers, ou portadores de patologias psiquiátricas sérias, não se tem registro de pessoas que não sejam doentes mentais ou estupradores, que assassinam mulheres, apenas por serem mulheres. No entanto, é verificável a ocorrência de crimes passionais, estupros seguidos de assassinato, crimes inclusive já tipificados anteriormente no Código Penal. Os crimes passionais não equivalem, ou são a mesma coisa de modo generalizante ao feminicídio, da maneira descrita pelas feministas, como sendo o crime de qualquer misógino, que assassina mulheres por ser misógino, e apenas em função do gênero. E se isso fosse realmente da forma que colocam, para que houvesse uma igualdade, como a qual há que elas dizem estar lutando para obter, sem reconhecer que ao invés de igualdade, já obtiveram favorecimentos, veríamos as feministas lutando por criar leis contra mulheres que assassinam seus companheiros com as mesmas tipificações, mas com leis equivalentes, inclusive com campanhas utilizando termos comparativos a todos os neologismos de que as feministas fazem uso.
O que está por trás do discurso antipatriarcal em substituição pelo empoderamento? Existe uma brutal diferença entre a realidade e a conotação patriarcal pregada pelo feminismo. O patriarcalismo tão demonizado e atacado como o que as feministas dizem estar combatendo, já não existe há muito tempo. A realidade que intencionalmente o movimento feminista omite e nega, é sobre um sistema que, apesar de ter falhas, como qualquer sistema de relações sociais interpessoais, esse mesmo sistema desde sempre, e de modo especial, hoje, vem trabalhando em favor de proteger e cuidar das mulheres, e tendo isso como evidente prioridade, que inclusive na realidade e contexto atuais, se evidenciam, nos programas de saúde pública, leis civis, criminais e trabalhistas, que impedem qualquer tipo de privilégio a homens. Inclusive com a Lei Maria da Penha, que assevera a carga punitiva em desfavor dos homens para os mesmos crimes, que anteriormente estavam equiparados em leis. Além de campanhas e todo um sistema de conscientização já existente há muito tempo, e antes do movimento feminista. Pois as mulheres começaram a votar, não graças ao movimento feminista como dizem sem apresentar evidências, mas porém, graças ao próprio sistema e iniciativa de homens, em favor dessa conveniente concessão, dentro do contexto histórico no qual aconteceu, compreendendo o capitalismo e as diversas características e formas de organização social, política e econômica vigentes. E não graças ao feminismo, conforme já demonstradas as falácias do feminismo em relação ao direito ao voto. E sem falar que mulheres trabalhando, é resultado da pressão do capitalismo, e de demandas em atender às necessidades básicas essenciais, ou a outras necessidades de mulheres, que já tinham as necessidades essenciais atendidas pela renda de seu companheiro. E parece ser óbvio que esse ingresso das mulheres no mercado de trabalho formal, nada tem de privilégios, o que na verdade as mulheres não têm, é escolha, se quiserem ajudar seus maridos na manutenção da família e qualidade de vida. E se considerarmos principalmente a realidade de mulheres menos favorecidas, se verem obrigadas a disputar vagas de trabalhos braçais, anteriormente ocupadas por homens, com a mesma realidade salarial dos homens, que estão com salários de poder de compra insuficientes e acumulando perdas gradativas no decorrer dos anos, o que inviabiliza bancar as despesas sozinhos, como acontecia antigamente. E se isso for empoderamento, onde está a utilidade? Aliás, de acordo com os dados, mesmo com todas as conquistas do feminismo, vivemos em uma era em que a infelicidade e insatisfação feminina nunca foi tão alta. O que prova que as conquistas e empoderamento não surtiram nenhum efeito para satisfazer a maioria das mulheres, afinal, continuam vítimas e oprimidas do maldito patriarcado, que mesmo quando empoderando mulheres nos cargos de alta administração e gestão de empresas, em que essas mulheres críticas do patriarcado trabalham, não resultam em nenhum tipo de satisfação ou realização profissional para elas. Mas essas supostas conquistas e empoderamento, com certeza favorecem ao capitalismo, que com um excedente de mão de obra disponível independente do gênero, pode oferecer cada vez mais, salários mais baixos, e com grande rotatividade profissional, que já tiveram os impactos financeiros negativos mitigados, em função das reformas políticas, tributárias, previdenciárias e trabalhistas. E os feminismos abraçados pela esquerda, que transcende aos espectros políticos, constituem hoje o movimento que mais contribui para o capitalismo, tão criticado pela esquerda, sem se darem conta das fantasiosas crenças das quais o feminismo enfia a goela abaixo de muitas mulheres pouco esclarecidas ou influenciáveis, seja pelo sentimentalismo dessas, ou talvez por alguns tipos de sentimentos comuns, mas que inclusive podem ser percebidos de maneira equivocada por um grande número de mulheres, com o discurso de um suposto empoderamento e exaltação sem sentido da mulher que está se matando de trabalhar, enquanto destroem a paz de seus casamentos. E contribuindo para criar um exército de mulheres sozinhas, divorciadas e ressentidas, não só com seus companheiros, mas com todos do gênero masculino. E que parecem jamais se sentirem satisfeitas, com tantas leis que as protegem, beneficiam, e que permitem relativizar o péssimo comportamento e atitude de uma maioria crescente, que se desqualificam para relacionamentos de longo prazo, além de estarem sobrecarregadas e cada vez mais reféns da obrigação de se sustentarem sozinhas, sem que elas acreditem que existam homens qualificados para relacionamentos, ou úteis de qualquer forma, à exceção apenas dos materialmente favorecidos.
E principalmente se for assalariado, mesmo porque não existe para a maioria das feministas qualquer virtude nos homens, exceto o utilitarismo na satisfação dos interesses das mulheres. Na série Machos Alfa, da Netflix, feministas dizem que a masculinidade não deve ser desconstruída, mas exterminada. Evidência da misandria estrutural, para quem quiser ver. Ainda que seja uma comédia, mostra verdades constatáveis fora da ficção. Logo a insatisfação agravada pelo feminismo torna-se crônica. Pois aos homens resta a opção, se quiserem se preservar sem problemas criminais e com a justiça, evitar qualquer tipo de relação ou envolvimento afetivo com mulheres que se declararem a favor do feminismo, ou não. Pois se há vários feminismos, os homens nunca saberão qual é o feminismo que não irá trazer problemas. Logo é melhor jamais se casarem para preservar a sua paz, saúde mental, patrimônio, nome limpo, e estando livre de falsas acusações ou de estarem sujeitos a serem criminalizados ou punidos, apenas, por ser homem ou por não concordar com o discurso de uma mulher, que pode denunciá-lo gratuitamente na Lei Maria da Penha, ou por abuso psicológico, estupro, dentre outros riscos cada vez maiores. O movimento feminista não será capaz de convencer a nenhum homem, depois de todas as conquistas do feminismo, de que vale a pena se casar, ou que o feminismo queira o bem dos homens, ou igualdade de justiça. Ainda que no futuro o feminismo busque corrigir as injustiças que resultaram da misandria que promoveu com sua literatura e discurso, o estrago já estará feito, e dificilmente, os homens esclarecidos, confiarão em relacionamento com mulheres, da mesma forma que antes. E é por isso que o feminismo tem uma grande dificuldade de não ser percebido pelo número crescente de homens, como um movimento contra os homens. Existe ainda um exército de desinformados sobre as mudanças na legislação que transformou as relações de namoro e casamento em um grande risco para os desavisados com as melhores das intenções. O feminismo mostra precisar de que os homens sejam emasculados, infantilizados e idiotizados, como um mero recurso e passíveis de serem dominados como crianças. Afinal, o homem que não se deixa manipular é automaticamente rotulado de opressor e tóxico, já os homens carentes não as questionam, e até as incentivam e as apoiam, em suas atitudes insensatas. E esse é o tipo de homem mais perigoso, o homem que faz de tudo querendo validação, sendo hipócrita e predisposto a prejudicar aos outros, só para conseguir mulher. Elas precisam e se utilizam dos machos inseguros e pouco inteligentes, ou dos inteligentes, porém desonestos intelectualmente, que buscam validação feminina aceitação, ou os que são aqueles que almejam ingressar na carreira política e serem eleitos. Afinal, a maioria do público votante é mulher. Invertendo o sentido sobre o que seria segurança ou insegurança, criando novos conceitos e conotações ao diferenciar o homem seguro do inseguro. E subjetivando o conceito de homem bom, mas enfatizando que o homem mau é o que rejeita o feminismo, e binariamente, por não concordar com o feminismo, já mereça ser inclusive caçado, condenado castrado, cancelado, silenciado ou até mesmo exterminado. As estratégias e rotulações das lacradoras feministas faz recordar as estratégias e discursos utilizados pelo nazifascismo. Inclusive existe um best-seller de uma feminista misândrica, com o título Eu Odeio Homens. Ao que parece, a autora é feminista, misândrica e de nome, Pauline Armange. Sem enxergar que a piora no campo dos relacionamentos é consequência do viés feminista tão sabiamente explorado por políticos e empresários. O movimento feminista é o único movimento que pode fazer críticas ao islamismo e cristianismo, sem serem acusados ou punidos por intolerância religiosa. Inclusive acusando ambas as religiões de serem machistas e opressoras. Mas ai daquele que mostrar que o movimento feminista tem prática de misandria e opressão. No mínimo será punido com cancelamento. O orgulho é o principal sentimento ensinado pelo feminismo, porém sempre no sentido oposto de apoiar e respeitar ao marido. E quando o homem ganha mais ele tem o propósito de fazer de tudo para satisfazer a esposa e a família, já o feminismo ensina que as mulheres devem ganhar dinheiro para não dependerem de homens. O feminismo é o abrigo da mulher insegura e imatura. Pois a mulher insegura e imatura que abraça o feminismo, só encontra validação no feminismo. Toda mulher segura rejeita o feminismo, enquanto as arrogantes e inseguras se tornam militantes, em prol dele. Pois ela precisa do feminismo para se sentir boa e útil. A confiança para um homem tem muito mais valor do que carinho.
Se as mulheres do feminismo entendessem o real sentido da palavra submissão, já entenderiam que os homens gostam de servir e satisfazer as necessidades de suas esposas e filhos, ao ponto de dar a vida por ela, e para ela dedicar todos os seus esforços, energia e tempo. Isso é submissão voluntária. O homem sempre foi o maior submisso às suas mulheres. Mas, distorceram a realidade ao ponto de acharem que o homem não deve ser considerado e respeitado, pois isso seria submissão aos homens. Defendem o direito de abortar e tirar a vida de bebês ainda no ventre, enquanto acusam homens de feminicidas ou potenciais agressores. E não fazendo nada pelos homens falsamente acusados de estupro, e que acabam morrendo na cadeia em consequência de falsas acusações. Muitas escolhem trair e prejudicar aos companheiros, enquanto se fazem de vítimas. O feminismo prega uma suposta igualdade, porém você jamais verá uma feminista incentivando uma mulher a ajudar a um homem que ganha menos, o ajudando financeiramente, porém a mulher feminista, como a maioria das mulheres, irá preferir o homem que ganha mais. E se uma feminista não respeita o homem que ganha mais, também não respeitará ao que ganhar menos. E se o homem for viver com uma mulher que ganha mais, em algum momento poderá ser sim, acusado de abusos patrimonial. Mas, quem ganha mais, paga mais, mesmo porque elas jamais vão querer quem ganha menos. E muitas dizem que não podem se relacionar com o que ganha pouco, pelo suposto fato de que ele não conseguirá acompanhá-la, em seu estilo de vida. Quanto mais masculino o homem, melhor o tratamento que dá às mulheres. E quanto mais destituída a importância do homem e da masculinidade, pior para as mulheres, afinal os homens passam a enxergá-las como iguais, porém com privilégios legais que inviabilizam a relação, e como o homem é mais direto e objetivo, logo desistem da relação e se voltam para seus próprios interesses. Daí se percebe a choradeira de que os homens sumiram, não chegam mais, e até acusam aos homens de torturar as mulheres psicologicamente, por elas não compreenderem os resultados das mudanças conquistadas pelo feminismo. Outra forma de objetificação das mulheres de que o feminismo utiliza, é quando afirmam que a mulher que casa e tem filhos, exerce um trabalho que deve ser remunerado pelo marido, mesmo que isso seja uma escolha da mulher, e mesmo que o trabalho doméstico e cuidados dos filhos sejam inerentes ao casal. Mesmo porque, se acontecer a inversão de papéis, o movimento feminista não defenderá que as mulheres paguem aos homens que cuidam de seus filhos, enquanto as mulheres trabalharem fora. O mansplaining, tão criticado, é a principal ferramenta utilizada por muitas mulheres, que não deixam homens terminar de falar ao tentar se defender ou interrompem aos homens na hora de debater. Homens não têm lugar de fala por não ter vagina, enquanto elas querem tomar o lugar de fala dos homens, e falar ou decidir socialmente por eles. Curiosamente, se utilizando do que sentem no calor dos debates e se utilizando de falácias lógicas e atacando aos interlocutores masculinos, ao invés de se concentrarem nas ideias, daí a chuva de adjetivos, neologismos e rotulações, no esforço para dar sentido ao discurso e conseguir adesão, inclusive de homens fáceis de serem manipulados. Existem mulheres se vulgarizando e ainda se dizendo vítimas de uma cultura machista, com o intuito da normalização e imposição do respeito à vulgaridade. Muitas das esposas feministas dizem que não são empregadas domésticas, mas de maneira contraditória acreditam e dizem que devem ser remuneradas pelo trabalho doméstico. Existe uma severa crítica às piadas ou qualquer coisa que elas acreditem ser ataques ou diminuição da figura feminina, porém elas fazem piadas extremamente ofensivas contra os homens, e inclusive misândricas, sem qualquer repreensão, e o fazem com a maior tranquilidade. E isso é aceitável em filmes, novelas, séries e em redes sociais, lugares onde a figura masculina é mais atacada, desrespeitada, ridicularizada e desprezada. E isso, culturalmente é aceito, e os homens aceitam passivamente, pois foram assim, moldados culturalmente. O feminismo parece querer convencer a todas as mulheres de que elas não querem se casar, ou dando a entender que a maioria apenas está satisfazendo aos padrões sociais de uma sociedade patriarcal, quando decidem se casar, e se mulheres resolverem se casar, que sejam apenas para serem servidas, sem nenhuma cobrança ou responsabilidade de papéis a desempenhar, enquanto esposas. Transformando a mulher que cumpre o básico das obrigações e papéis como heroínas. A mãe solteira, sob a ótica do feminismo, sempre será uma vítima, independente de seu comportamento, e mesmo se o final do relacionamento dessa mãe solteira for pelo desrespeito ao marido, ou se a mãe solteira for uma mulher que praticava sexo irresponsável,
indiscriminadamente com qualquer macho, e sem a intenção de constituir família. Tal mulher ainda deve ser considerada vítima da suposta sociedade machista. E mesmo o pagamento da pensão alimentícia não é o suficiente para o conceito de justiça das feministas e de muitas das mães solteiras. E todos sabem que há mães solteiras por relacionamentos que não deram certo, que são muito diferentes dos outros tipos. Porém, o péssimo comportamento de umas dificulta para as boas mulheres que poderiam tentar um novo relacionamento, pois poucos homens se arriscariam a pagar pensão socioafetiva e ainda não ter a certeza da fidelidade e lealdade da mãe solteira que talvez pudessem assumir como suas esposas. Inclusive, muitas dessas mulheres acumulam pensões e assistências do governo, além das pensões socioafetivas, mesmo sem a concordância do infeliz que se aventurou em um relacionamento com mãe solteira. E é por isso que defendemos a obrigatoriedade e gratuidade do teste de DNA, independente da situação de vínculo, ou estado civil das genitoras e supostos genitores. As feministas são em sua maioria mal educadas, e se mostram incapazes de educar, porém estão obstinadas em doutrinar outras mulheres contra os homens, pois a educação nesse contexto se entende ao equilíbrio nas relações e respeito mútuo entre os gêneros, o que não tem nenhuma relação com as supostas buscas por igualdade defendidas por esse movimento, e evidenciadas de modo contrário à igualdade, como se percebe na militância, e nos debates entre feministas e críticos do feminismo. As feministas insistem que não podemos fazer generalizações sobre o movimento feminista. No entanto, o movimento feminista se utiliza sem moderação de generalizações, e inclusive é com base em generalizações que as leis são construídas, assim como tudo que serve de suporte ao movimento feminista. É falacioso dizer que no contexto atual as mulheres não têm igualdade de oportunidades ou salários, sendo que existem as leis regulatórias, e é falacioso dizer que exista qualquer disparidade política ou legal, em desfavor do gênero feminino. O feminismo é um conceito elástico, ajustável e subjetivo, conforme a necessidade e conveniência de cada mulher que se declara feminista. Isso é um argumento usado por mulheres que não conseguem sustentar qualquer defesa ou utilidade realmente justa e benéfica socialmente, conquistada em todo o tempo de existência do movimento. Imagine o quão difícil é mostrar para uma mulher sobre a desonestidade do movimento feminista, enquanto se prega que existem vários feminismos e que nem todos estão corretos, ou que nem todos incluam ou excluam aos homens, mas que porém esses feminismos podem se tornar quando a causa for subjetivamente considerada do interesse de todas as mulheres, e subjetivamente do interesse de toda a sociedade? E muitas feministas não negam sobre o movimento se tratar uma luta de gêneros. O que deixa evidente que não se trata de igualdade, e sim, de uma supremacia de gênero. O Projeto de Lei 48 de 2023 e a nova legislação sobre alimentos compensatórios. É mais um projeto que contribui para a consciência e percepção coletiva de que o casamento não vale a pena. O feminismo é contrário à sabedoria que uma mulher precisa ter para ser feliz em um relacionamento. Falam de união, mas parecem desconhecer o valor da unidade do casal. E dessa forma, a mulher moderna está ensinando aos homens a viverem sem elas. E acaba também contribuindo para os efeitos da misandria, a veiculação em telenovelas de sofismas do discurso feministas, sobre casamento, família e empoderamento, dando a entender que mulheres vivem sob um suposto condicionamento social e mental, que determina ou manipula suas escolhas e opções, sobre família e acordo entre os pares de relacionamento afetivo, sob o pretexto de implementarem um combate sem questionamentos ao patriarcado com toda a conotação conceitual negativa dessa palavra, criado pelo feminismo. E dando a entender que toda mulher deve ser uma feminista, como se fosse o único caminho para a liberdade e felicidade feminina. E a misandria também fica evidente, por não existir nenhuma literatura feminista que dê qualquer contribuição para a empatia em relação aos homens, ou que de fato ensina as mulheres a terem um relacionamento equilibrado e bem nutrido. Do ponto de vista do complemento adequado entre homens e mulheres para um relacionamento saudável e de parceria, pois qualquer coisa que faça bem aos homens, passa a ser interpretado como sinônimo de repressão às mulheres, de acordo com a ótica da maioria feminista. Onde o servir ao marido é humilhação e exploração, mas os homens devem, e têm, uma suposta obrigação e dívida histórica com todas as mulheres, independente do comportamento e conduta de qualquer mulher de qualquer época e contexto. Pois tudo que as mulheres são ou estão se tornando, é de responsabilidade e culpa dos homens.
E se os homens não abordam mais, ou se evitam se relacionar, devido às inúmeras desvantagens e injustiças, a responsabilidade outra vez recai sobre os homens, pois é mais fácil terceirizar a culpa ou responsabilidade do que criticar qualquer comportamento inadequado de mulheres, aos quais resultam em uma adaptável resposta, verificada, no comportamento dos homens. As reclamações sobre os homens que não investem ou abordam mulheres, além de ser devido ao fato da relativização e subjetividade, sobre o que é assédio ou cantada, a depender do interesse da mulher e com base no sentimento da mulher para dar qualquer dos dois sentidos e sabendo que tal sentido pode ser mudado pelas próprias mulheres a qualquer tempo e de acordo com a conveniência para cada uma, sobre o homem que fez a abordagem. Pois assim homens que ainda estariam dispostos a fazer as abordagens das quais elas reclamam sentir falta. O que acontece é que a maioria dos homens que fazem as abordagens, não é o tipo de homem que a maioria delas gostariam que as abordasse, e então nesse caso, normalmente um enorme número de mulheres, consideram estar sendo assediadas. Já os homens que elas consideram serem os bonitos, aos quais elas não viriam problemas na abordagem, por perceberem que ainda assim correm os mesmos riscos dos homens de beleza mediana, e estão sujeitos às mesmas penalidades legais. E agora esses homens também estão se preservando. Com tudo isso, muitas mulheres, em sua maior parte feministas, ainda estão negando a responsabilidade delas, em relação a esses efeitos sociais no comportamento masculino, em resposta a todas essas mudanças conquistadas pelas feministas, que continuam adotando na maioria dos discursos, uma postura negacionista, e dizendo que o problema está nas masculinidades. Mas, se há homens com dúvidas sobre masculinidade, esses estariam então dentre os chamados desconstruídos, que assimilaram a ideia de que devem pedir, inclusive perdão, por serem do sexo masculino. Inclusive a opção pela prostituição virtual ou não, é uma falsa dicotomia, utilizada e defendida por muitas que se dizem feministas, novamente responsabilizando o patriarcado opressor pelas escolhas dessas mulheres. Patriarcado que, se fosse de fato como o feminismo descreve, não permitiria os inúmeros abusos e sequer a existência no país do próprio movimento feminista. O patriarcado vigente é o patriarcado útil e favorecedor, para muitas que se dizem vítimas de opressão, mas que estão livres para serem, e se vangloriarem de sua prostituição virtual no OnlyFans. A contradição da feminista que tem OnlyFans é dizer que não precisa de homem para nada. E o feminismo apoia esse tipo de ideia desde que a ideia seja sustentada por uma mulher. Porém, o mesmo discurso e ideia, se defendido por um homem, será usado para o argumento de que a mulher que faz tal opção seja uma vítima do patriarcado opressor. E é óbvio que tal mercado existe, justamente porque a grande maioria dos homens estão perdidos no que se refere à masculinidade, valores, e sobre o que é ser homem. Pois se existe qualquer tipo de prostituição, é justamente por existir homens que recorrem ao serviço das prostitutas, sejam as virtuais, ou não. Mas a dicotomia entre se prostituir ou passar necessidade, jamais será aceita, ou deixará de impactar, na forma que os homens escolham mulheres para o matrimônio. Exceto para os desconstruídos, sem dignidade, sem autoestima e que não se valorizam. Homens de valor, inclusive rejeitam ou lutam contra o vício em pornografia. A maioria das feministas chamam de inseguros e também de misóginos ou machistas, ou dizem que são homens que se esforçam para gostar de mulher, aos homens que se recusam a se relacionar com mulheres que praticam, ou praticaram sexo de forma indiscriminada, sem o objetivo de constituição familiar. Já para os homens que não se deixam levar pelo ridículo discurso, consideram inseguros ou sem autoestima, aos homens que aceitam qualquer tipo de mulher para se relacionar ou formar família. Afinal, o passado de qualquer pessoa importa, da mesma forma que em algum momento de suas vidas, as mulheres querem um homem de futuro promissor, quando resolver procurar por um relacionamento sério. No entanto, o homem que se valoriza, não aceita mulheres com qualquer tipo de passado. E isso nada tem a ver com machismo, misoginia e muito menos com insegurança. E a maior insatisfação da grande maioria das mulheres é que apenas os homens verdadeiramente carentes, inseguros e de padrão de beleza que não agrada a maioria delas, são os que aderem a esse discurso. Daí surge o fenômeno que elas chamam de heteropessimismo. Afinal, nem os que elas consideram apropriados para um relacionamento afetivo estão dispostos a cumprir tantas exigências, muitas das vezes sem nenhum benefício.
O superficial discurso que o feminismo é benéfico aos homens se resume na infrutífera narrativa hipócrita e sem efeito positivo, de que os homens também fazem parte das vítimas do patriarcado opressor e machismo estrutural, tão explorados e abordados nas literaturas feministas. Entretanto, tal movimento não busca igualdade para os homens, ou milita com indiferenciação ou igualdade de gêneros em qualquer aspecto, e jamais sendo capazes de citar qualquer lei ou política pública que privilegie homens em detrimento das mulheres. Ao invés disso, sempre enfatizando que a grande vítima é sempre a mulher, e que se os objetivos em prol das mulheres forem atendidos, a opressão do patriarcalismo em relação aos homens menos favorecidos, magicamente, desaparecerá. Enquanto que um grande número de homens, na verdade, já percebeu que se as feministas acabarem com o suposto patriarcado que elas descrevem, os homens serão oprimidos de maneira ainda muito mais dura e cruel, por mulheres misândricas, e em função da supremacia que o feminismo busca, em relação aos homens. Se uma sociedade matriarcal vier a ser instituída, muitas das feministas parecem acreditar que as mulheres não mais serão sumariamente demitidas e passarão a ter salários iguais e justos, independente de capacitação ou resultados, só pelo fato de existirem lideranças empresariais femininas de forma predominante no meio corporativo. Mas, se isso não se tornasse uma realidade, a quem culpariam? A misandria estrutural se revela então sob o pretexto da existência de um patriarcado opressor e de um machismo estrutural, quando uma mulher acusa as outras que não apoiam ao feminismo de estarem sendo machistas. O rótulo de machista ou machismo é utilizado para camuflar a misandria, toda vez que uma mulher não tiver certeza que está tomando atitudes e se posicionando de acordo com a doutrinação feminista. É quando você é chamada de machista, ou chamado de misógino, por não concordar com discursos feministas, ou por questionar comportamento inadequado ou desrespeitoso de mulheres. Assim como não aceitar o discurso do suposto patriarcalismo opressor, enquanto o feminismo ignora que um grande número de mulheres ainda optam pelo matrimônio e por seu papel de dona de casa. Enquanto o homem assume a maior responsabilidade de provisão, conforme acordos de dinâmicas de relacionamento, que deveriam serem tratadas apenas por cada casal individualmente, sem a interferência de grupos de interesse político e ideológico. Sendo o feminismo o único movimento que conseguiu politizar e ideologizar as relações afetivas e o matrimônio, inclusive mudando valores sociais sobre casamento e relações afetivas. O movimento misândrico coloca os homens como seres desprezíveis, descartáveis e com o objetivo de anular o papel dos homens na sociedade e família. E enquanto isso, existe um discurso utilizado pelas feministas de que os homens precisam aprender a falar mais sobre seus sentimentos e expor suas fragilidades para suas companheiras. Porém, ninguém os tem advertido sobre o como e o quanto muitas mulheres querem conhecer suas fraquezas emocionais, para fazer uso de inúmeras estratégias de manipulação e chantagens, posteriormente. Nós aqui do canal não recomendamos nada disso. Se quiserem buscar ajuda, procure por um profissional de psicologia sério e que de fato sejam honestos e tenham boas referências em ajudar aos homens a se livrar da manipulação feminina. Quanto ao que já se sabe e está acessível sobre a lei do assédio e dos protocolos da Lei Maria do Rosário. A exposição, vergonha e prejuízos e danos aos quais os homens estão sujeitos, concluímos que raramente vale a pena abordar mulheres. E talvez se os homens pararem de alimentar esse sistema, inclusive abandonando as baladas e parando de abordar mulheres para sua própria segurança e proteção, talvez um dia alguma coisa mude ou seja menos injusto. Quando as mulheres reclamarem que os homens abandonaram ao romantismo, estão mais distantes e menos carinhosos, e evitam abordar e estarem sozinhos com mulheres desconhecidas, lembrem-se das falsas acusações, dos foras humilhantes. E das mulheres que brincaram com os sentimentos desses homens e ainda tentaram tirar deles tudo o que eles conseguiram com muito suor. Muitas mulheres responsabilizam aos homens pela estabilidade emocional dele e dela no relacionamento, enquanto não estão interessadas em oferecer esse componente. A estabilidade emocional é o que o marido mais precisa e o que melhor funciona para que a mulher possa talvez estar minimamente satisfeita em um relacionamento. E uma mulher sábia sabe que pode proporcionar e deve se empenhar para dar essa condição de estabilidade emocional ao seu dedicado marido, enquanto que a maioria das mulheres não proporcionam isso aos maridos por ignorância, ou por estarem cegas e doutrinadas no feminismo, que tem como seu principal fundamento a ideia de que homens são opressores por natureza.
O homem precisa ter paz e confiança na lealdade e fidelidade de sua esposa. E nisso, não reside nenhuma opressão, é apenas o mínimo necessário para um relacionamento, e que muitas feministas conseguiram ideologizar, e tentam convencer a homens e mulheres de que esses valores são opressões patriarcais. Mas se formos estudar sobre narcisismo, você poderá automaticamente se tornar capaz de compreender o quanto o movimento feminista em sua literatura e grande maioria dos discursos valida, incentiva, normaliza e regulamentam o narcisismo feminino revelado na misandria, desprezo e ódio pelos homens. Não deixe de assistir aos vídeos dos cards, ou os que estarão na descrição desse vídeo, que te darão uma compreensão e exemplificação prática muito maior do que os argumentos apresentados aqui, nesses vídeos sobre essa temática. Agradecemos por merecer seu tempo e atenção até o final desse vídeo. Deixem seus comentários, curtam e inscrevam-se, para que esse conteúdo seja recomendado pela plataforma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.